Cruzeiro, o time que nesse ano de 2025 é o mais falado e com razão. O clube vem de um ano positivo pensando em montagem de elenco e esse ano dobrou a banca. Chegaram Dudu, Gabigol, Bolazzi e entre outros, mas a dúvida que fica é qual o critério e qual é a expectativa que se pode ter do Cabuloso nessa temporada que se inicia. Sim, o time contratou alguns jogadores mais velhos e sim, muitos deles não vêm de suas melhores temporadas, mas afinal, será que vai valer o investimento? E a maior pergunta desse vídeo é: será que o Cruzeiro está contratando bem? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer uma análise por baixo sobre o Cruzeiro, que é o time que mais está contratando, é o time que mais está se movimentando nesse início de ano. Importante dizer que eu vou falar sobre todas as contratações do Cruzeiro até o momento da gravação desse vídeo, até porque o time ainda está no mercado, então pode ser que venham mais peças, e no geral nesse vídeo eu quero mais trazer uma expectativa para a temporada e também falar sobre o elenco do clube. Lembrando que isso aqui é minha opinião, então você pode interpretar tudo que eu vou falar nesse vídeo da sua forma, e é óbvio, não dá pra gente prever o que vai acontecer no futuro. Mas antes de tudo, o que temos que olhar é o balanço do time da temporada anterior, ver o que deu certo, o que deu errado, pra gente poder prever o que pode acontecer nesse ano também. Falando das competições, o Cruzeiro perdeu o título para o Galo, mas mesmo assim eu não considero isso muito para esse balanço que a gente vai fazer agora, até porque era início de ano e como vocês vão ver, o elenco era totalmente diferente. Na Copa do Brasil caiu para o Souza da Paraíba logo na primeira fase, o que eu aí já acho um vexame, mas também o elenco era outro. E por que eu digo que o elenco era outro? Porque no meio do ano o Cruzeiro fez muitas contratações e muitos desses caras até viraram titulares, são muito importantes pro time. Então não dá pra se basear e o time foi muito melhor no segundo semestre, apesar de ser não sido nada espetacular. Eles conseguiram chegar na final da Sula, que acabaram perdendo, mas o Racing é um bom time na Argentina, então é algo totalmente compreensível. Aí no Brasileirão, eu acho que a grande decepção foi não ter conseguido a vaga pra Libertadores, até porque o time estava brigando ali pela 7ª e 8ª posição durante todo o ano e acabou sendo ultrapassado pelo Corinthians, mas mesmo assim eu ainda acho que isso não é o principal que a gente tem que levar da temporada passada do Cruzeiro. O que eu vejo como principal foram as contratações do meio do ano, que montou uma base forte para o time. Veio o goleiro Cássio, que apesar de já numa fase não tão boa da carreira, é um goleiro que impõe respeito, e trouxe também Caio Jorge, Mateuzinho e outros caras que agregam para o elenco em geral. Tá, mas agora vamos falar das contratações do Cruzeiro dessa temporada, 2025, em que o time contratou vários jogadores e eu também vou trazer alguns números pra gente entender melhor quem que é que o Cruzeiro está trazendo. E vamos começar pelos menos badalados. Rodriguinho, de 21 anos, chega do América Mineiro vindo de uma temporada de 4 gols e 4 assistências em 25 jogos. Veio por custo zero e com contrato até 2027. Christian, de 24 anos, é outro do meio campo, esse que veio do Atlético Paranaense, e o Cruzeiro pagou 17 milhões, sendo que nessa temporada ele fez 53 jogos, 6 gols e 4 assistências, contrato até 2027 também. Bolazzi, de 35 anos, chegou de graça e na temporada passada seus números são de 36 jogos, 8 gols e 4 assistências, enquanto o Eduardo, também de 35 anos, veio do Botafogo e fez exatamente os mesmos números que Bolazzi, só que com 2 jogos a menos, e os dois têm contrato até o final do ano, até o final de 2025. Wagner veio do Corinthians, 35 anos, por empréstimo, fez 41 jogos, 5 assistências, mas tomou mais de 10 cartões, mesmo sendo que no time atual do Corinthians ele já era considerado reserva. Por último, os que são 2 grandes nomes, 2 grandes contratações do Cruzeiro para essa temporada: Dudu, de 32 anos, que vem do Palmeiras, mas após sua lesão no joelho, só jogou em 19 partidas e não fez nenhum número, nenhum gol e nenhuma assistência, mas também não foi titular em maioria desses jogos. E o outro é Gabigol, que será uma das, se não a maior contratação do futebol brasileiro na temporada, que veio do Flamengo após um ano de baixa, em que fez 38 jogos, 8 gols e 1 assistência, mas temos que lembrar também que o ano do Gabigol foi completamente caótico, teve o negócio do doping e depois aquele período com o Tite, em que ele mal jogava, era reserva e nem entrava nos jogos. E agora vamos analisar. Primeiro, o que eu tenho a dizer do Christian, que veio do Atlético Paranaense, é que eu achei uma contratação positiva, até porque é um cara que vai compor bem ali o meio campo, compor ali bem o elenco, e o Cruzeiro tem boas peças ali, então vai ser bom pro time, assim como o Rodriguinho também, que eu não conheço muito do futebol, até porque eu não acompanho o América Mineiro na última temporada, mas mesmo assim é uma boa aposta que o Cruzeiro pode fazer, a gente pode ver o que vai acontecer no futuro logo logo. Agora sobre os 3 jogadores de 35 anos, Bolazzi, Fagner e Eduardo, e aqui a gente tem que entrar um pouco no ponto da idade. Eu vi muita gente comparando com o Fluminense, do mesmo Fernando Diniz, mas não é bem assim no Cruzeiro, e eu vou demonstrar isso agora com um exemplo bem prático para todo mundo entender que não é bem assim que as coisas são na Toca da Raposa. Tá na tela agora aí o time do Cruzeiro que jogou a partida contra o Racing na final da Sula do ano passado, e como vocês podem ver, o único mais veterano aí é o goleiro Cássio, que é goleiro, então no geral o Cruzeiro tem sim um time na média de idade do Brasil e precisava de jogadores um pouco mais velhos para ter mais experiência. Só que, primeiro, Fagner. Eu considero ele um jogador bom tecnicamente, isso não dá pra negar, mas ele vem de temporadas ruins no Corinthians. As últimas 3, 4 temporadas deles não foram das melhores, tirando ali 2022, que eu considero que ele até foi bem. E no último ano ele já era banco do Mateuzinho, então eu acho uma contratação, digamos, questionável.
Mesmo assim, ele fez mais de 40 jogos no ano, o que pode ser muito útil para o Cruzeiro, até porque eles precisam rodar o time. Eu acho que o Fagner não chega para ser titular. E também o empréstimo é só metade do salário. O Cruzeiro vai pagar 55% e o Corinthians os outros 45%. Mas mesmo assim, para mim, essa contratação não é uma que faz muito sentido. Falando do Bolazzi, eu acho que por um ano de contrato é uma contratação sim interessante, até porque ele até foi bem no Criciúma no passado, mesmo com o time sendo rebaixado. E assim, é um jogador que não chega para ser titular, mas é um cara experiente, que pode ser reserva, pode compor o time titular algumas vezes no ano, então é uma contratação até positiva, eu considero que pode ser uma boa o Bolazzi no Cruzeiro. Agora o Eduardo eu não entendi muito bem, porque, claro, a gente tem que falar que ele foi importante sim pro Botafogo, foi um cara que foi bem lá, mas mesmo assim, você não olha pro Eduardo e fala, pô, foda, tá ligado? Você não fala isso dele. É um cara que foi importante, mas no ano passado foi reserva, a gente tem que lembrar isso, em 2023 foi o ano que ele foi mais importante, 2024 não foi um grande ano dele, e também ele sofreu com uma lesão ou outra, então isso pode atrapalhar ele no Cruzeiro. E falando do Dudu, eu concordo que sim, ele foi um dos jogadores mais decisivos, provavelmente, nos últimos 10 anos, mas mesmo assim, ele sofreu uma lesão muito grave no joelho, e eu considero que a contratação do Dudu, pelos números que ele teve na última temporada, pelos números que ele teve no Palmeiras, apesar de não jogar muito, uma contratação incerta, pode ser considerada até uma aposta, porque é um jogador muito caro. E sim, ele tem muito talento, mas a gente tem que pensar também que ele vai receber quase 2 milhões por mês e um contrato até 2027, o que me faz perguntar, qual que é o Dudu que vai chegar no Cruzeiro? O Dudu da última temporada, que não fez nenhum gol, apesar de jogar pouco, ou o Dudu de outros anos, que foi decisivo, matador, um grande jogador? Agora eu não sei dizer, mas mesmo assim a gente tem que ver como ele vai encaixar nesse time, e se der certo, sim, é uma grande contratação do Cruzeiro. E Gabigol por último, eu acho que o Cruzeiro acertou. É um puta de um salário, 2,4 milhões, se eu não me engano, mas mesmo assim, eu acho que o Cruzeiro aí ele compra um ídolo, compra um jogador que vai representar o clube, vai vestir a camisa do clube, e ele já tem até uma rixa com o Atlético Mineiro, vocês viram que eles se provocaram ali, ele e o Bruno Fux do Atlético, então é um cara que vai render, e pro torcedor do Cruzeiro, esse cara, esse nome é muito importante, é uma contratação muito emblemática, então eu acho que o Cruzeiro fez bem em contratar o Gabigol. E agora vamos falar de mais contratações. Eu, particularmente, acredito que o Cabuloso vai trazer pelo menos mais um zagueiro ou até dois. O que está sendo mais falado na mídia aí é o Fabrício Bruno, que talvez até no momento que você esteja assistindo esse vídeo, ele possa até já ter sido contratado. E eu acredito que mesmo ele não sendo titular do Flamengo agora, é um cara que era da seleção brasileira. É um cara que, no ano passado isso, então é um cara que pode ser muito útil. Também vi que o Cruzeiro estava atrás daquele Gomes, zagueiro do Vélez, que está sendo muito bem falado na mídia, foi de seleção de base argentina. É outra peça que se o Cruzeiro trazer, sim, eu considero uma baita de uma contratação. E por último, o Cruzeiro tinha um negócio ali com o Davi Luiz, eu não entendi muito bem essa parte, mas eu não acredito que vá pra frente, até porque a contratação do Davi Luiz no Cruzeiro não sei se faria sentido, porque o time não precisa do Davi Luiz. O Davi Luiz é um cara que já tem 37 anos, apesar de muito experiente, mas não é um cara que eu acho que agrega tanto pro elenco do Cruzeiro nesse momento. Mas beleza, agora eu vou lembrar do que eu falei na introdução do vídeo, que eu falei de critério, e agora eu vou explicar um pouco mais do que eu quis dizer. Vou pegar um exemplo do Botafogo, que é um time que fez muito sucesso na temporada anterior, e a gente vai falar sobre o scout deles e como eles trouxeram os jogadores. O Fogão parecia contratar pensando na montagem de um time, foi atrás de peças específicas que atendem o sistema que o time quer. Só que pensando no Cruzeiro, eu já não vejo isso sendo tão aplicado, até porque muitas contratações não se conversam tão bem. Primeiro que trazendo um Cássio e depois trazendo um técnico como o Diniz é uma coisa que pra mim não faz muito sentido, até porque o Cássio é um goleiro que não joga muito bem com os pés, é um grande goleiro, mas com os pés nunca foi um primor técnico, um cara que com os pés vai muito bem. E por outro lado, o Diniz é um cara que gosta muito disso, é um cara que usa o goleiro jogando com os pés, então é uma contratação que não se combina, não é uma combinação perfeita ali. E vamos dar outro exemplo aqui, o Caio Jorge, por exemplo, que chegou no meio do ano passado, um atacante de 22 anos, que veio da Itália, é um cara que, chegando no Cruzeiro, ele provavelmente pensou em ser titular. E agora? O Caio Jorge vai jogar onde nesse time? Vai jogar junto com o Gabigol? Vai ser reserva? São perguntas que, pra mim, não tem muita resposta. Então eu não acredito que o elenco foi tão bem pensado assim, mesmo que as contratações foram emblemáticas e causaram impacto. Isso com certeza não dá pra negar. A questão da idade, eu realmente não acho que o Cruzeiro tá errado ou tá contratando jogadores que não atendem às expectativas do time, até porque a maioria dos jogadores, por exemplo, que eu mostrei antes, que jogaram a final da Sul-Americana, eles estão naquela faixa de idade ali ideal que o time tem que ter, 27, 28, até 32 anos. É uma faixa de idade que o time precisa e também precisa de jogadores mais experientes. E, por exemplo, o Bolazier, mesmo que já tem 35 anos, ele tá rendendo ainda, então é uma coisa que, pra mim, não é um problema nesse momento. E é óbvio, tanto o Alexandre Matos quanto o Pedrinho devem ter alguma visão ali que eles estão tendo, trazendo esses nomes. Algumas ali, pra mim, não se conversam, mas talvez na cabeça deles isso seja algo que funcione, até porque eu também não sou cruzeirense, então eu não assisto todos os jogos do Cruzeiro, não assisti todos os jogos do Cruzeiro no ano passado, e até por isso o time pode ser que sim precisava de algumas peças ali que vão ser importantes pra esse ano,
Então, agora, nesse momento do vídeo, eu vou tentar fazer um paralelo ali para ver quais as expectativas do Cruzeiro para a temporada de 2025, baseado no que o time melhorou e no que o time fez no ano passado. Vamos lá, o Cruzeiro não tá na Libertadores, não conseguiu a vaga no ano anterior, mas eu vejo a Sul-Americana, que o time chegou na final no ano passado, uma opção. O Cruzeiro pode focar nisso e pode tentar conquistar um troféu internacional, até porque o time chegou no ano passado na final e esse ano o elenco é muito melhor, então tem tudo para chegar de novo. Na Copa do Brasil e no Brasileiro, por conta de calendário, eu vejo que sim. O Cruzeiro, se der certo, claro, pode sim brigar por títulos e pode brigar para ser campeão das duas. E eu vou te explicar por quê. No meio do ano tem o Mundial de Clubes. Então, times como o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, que são times que disputam normalmente, que vão até o final brigando pelo Brasileiro, e até o Fluminense, né, que pode voltar, é um time que não pode ser considerado ruim por causa desse ano, até porque foi campeão da Libertadores em 2023. A gente pode entender que o Cruzeiro, tendo esses times com menos calendário, esses times vão ter que viajar mais, vão ter que jogar mais, e o Cruzeiro vai ter mais tempo de descanso, o que pode ser bom, o que pode ser muito bom para o time, chegando em dezembro mais inteiro que esses outros clubes, e aí tudo pode acontecer. O Cruzeiro mais inteiro tem mais chance de ser campeão, os outros times vão estar mais cansados, isso pode ser um diferencial muito forte, até lesões e outras coisas. Então eu acredito que sim, o Cruzeiro tem sim chances de chegar nesses campeonatos, dependendo de como o ano desenrolar. Mas agora vamos olhar do outro lado, do lado negativo da coisa, que é se não der certo, se os jogadores não derem certo, as contratações, e se talvez o Diniz não der certo, ou outro problema que pode acontecer no meio do caminho, é óbvio, a torcida está com muita expectativa, e o que pode acontecer é tudo cair em cima dos jogadores e também do Pedrinho. E é impossível falar que esse time do Cruzeiro não se tem uma grande expectativa do Brasil todo. Provavelmente é o time que mais pessoas querem ver jogar. Eu, como por exemplo, já disse, não sou cruzeirense, mas é um time que eu quero ver jogar, porque tem Dudu, tem Gabigol, tem vários jogadores que eu tenho curiosidade de ver como vão jogar juntos. O próprio Cássio e Fagner, que são caras que foram muito bem no Corinthians, e o Dudu, que era muito bom no Palmeiras, enquanto o Gabigol do Flamengo, eu acho que é um time que pode sim ter um atrativo muito grande. Mas, como a torcida do Cruzeiro deve olhar provavelmente, é que eles devem esperar um time competitivo. É o que eu vejo. E eu vou deixar claro aqui, eu acho foda o que o Cabuloso fez nessa temporada, contratando todos esses nomes. O Pedrinho, pra mim, ele acertou trazendo um Gabigol, trazendo um Dudu, porque o time se tornou muito midiático. Então o pessoal agora tá todo mundo olhando pro Cruzeiro, e se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Mas é muito importante que todo mundo esteja olhando pra eles, porque é um time gigante no futebol brasileiro, teve um momento muito ruim, recente, e já tá de volta. Então é muito legal ver o Cruzeiro voltando assim, e espero que dê certo e que o time brigue mesmo por outros campeonatos. Tirando ganhando do meu time, né? Porque do meu time, tomara que não ganhe. E bom, eu acho que agora já falei tudo que eu tinha pra falar. Isso sim é um vídeo de opinião, então, por favor, deixa a sua também nos comentários. Eu nem pedi like durante o vídeo, porque eu queria deixar só você pensando no Cruzeiro, mas agora eu tenho que pedir. Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante. Eu tô voltando aí a fazer conteúdo, tinha parado por um tempo, mas agora eu tô de volta 100%, tô focado. E acho que no mais é isso. Por favor, like de novo, se inscreve, e é nóis. Valeu!